Jefferson. É esse hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor? Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor? Louvar a Deus. Sempre é bom falar de Jesus e principalmente na nossa casa. Em tudo Deus é fiel, está sendo glorificado e eu creio que o ambiente está propício para Jesus fazer aquilo que só Ele pode fazer. Você pode, Deus colocou uma palavra no meu coração e a palavra no meu coração, eu quero ser fiel para compartilhar com a sua vida. Você pode, tem a Bíblia, abra ela, Deuteronômio, capítulo 34. Deuteronômio, capítulo 34, versículo de número 6. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Jesus. Tem umas quarta-feira aí, né, que tem um discipulado bom. Deus é fiel. Deuteronômio capítulo 34, versículo de número 6. Quem achou, diga amém. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, de frente de Bet-peor. E ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Eu vou ler só esse verso e continuo com ele. E este o sepultou num vale, na terra de Moabe, de fronte de Bet-peor. E ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Olhe para alguém e diga para ele: os segredos do sepulcro. Eu sei que tem alguém mais pentecostal um pouco, acorda ele aí. Eu não sei se já tomou um café, mas diga para ele: os segredos do sepulcro. Pronto. Meus irmãos, olhe para cá e me dê alguns minutos para você entender o que Deus quer falar conosco aqui essa noite. É de tanta noite, Jesus, mas é essa manhã aqui mesmo. Irmãos, dentro dessa mensagem, desse verso que acabamos de ler, nós vamos entender quando o Senhor vai finalizar a história de Moisés. Um homem, quando nasce em circunstâncias naturais ou normais, ele vai possuir 4 coisas. Quando um homem nasce em circunstâncias normais ou naturais, ele vai possuir 4 coisas. Primeiro, ele vai possuir os seus pais. Segundo, ele vai possuir um lar. Terceiro, ele vai possuir um nome. E quarto, ele vai ter o seu sepulcro. Quando nós nascemos, a contagem já se inicia e saímos do berço, estamos mais perto da sepultura. Nós entendemos que há 2 dias na vida que não pode se fazer nada. Um se chama ontem e outro se chama amanhã. O que tem que fazer precisa ser feito hoje. Tem posicionamentos que eu não posso deixar para tomar outro dia. Eu tenho que tomar um posicionamento hoje. Deus não trabalha por terceiros. E o que eu vou pregar aqui, pode ser que alguém está olhando dizendo: mas fulano devia estar aqui para ouvir essa mensagem. Não era para estar aqui. Deus reservou você, porque Ele quer alinhar você para o propósito que Ele estabeleceu. Quando nós lemos Deuteronômio capítulo 34, e esse verso que acabamos de ler, ele é uma simplicidade, mas também ele é muito profundo, porque o homem, até pela sua fama, ele é mais conhecido quando morre do que quando nasce. Quando vamos visitar um lugar, é mais fácil você, e
dos nossos tempos, é muito mais fácil nós visitarmos aonde foi a sepultura, aonde o corpo foi deixado, do que aonde foi o seu nascimento. E quando Deus vai trabalhar na vida de Moisés, há umas glórias da Bíblia, e há umas glórias que são somente no sepulcro que são reveladas. Quando nós olhamos para a vida de Abraão, Abraão ele vai deixar a sua glória sendo a glória da paternidade. Porque sendo os filhos naturais, nós somos filhos de Adão. Mas nascidos na fé, nós somos constituídos filhos de Abraão. A maior glória que a vida de Abraão vai nos demonstrar é a sua paternidade e a sua fé. Agora, quando nós entramos sobre a vida de Moisés, quem é Moisés? Aquele que Deus levantou para tirar o povo da opressão, da mão do Egito e levar para a terra prometida. Mas quando o Senhor vai paralisar a vida de Moisés, as glórias da vida de Moisés vai nos registrar algo muito bonito e que vai nos dar algumas estruturas para viver no tempo e na estação que o Senhor nos preparou. Quando nós olhamos para a vida de Moisés, nós vemos que ele, primeiro, a glória do decreto divino sobre a sua vida. Porque quando Deus manda ele subir no monte, na hora que ele sobe, Deus estabelece uma palavra. Olha para frente. Quando ele olha, ele vê toda a terra, a qual foi prometida, mas ele não vai entrar. A própria mão de Deus, ou o Senhor, paralisa ele ali. A morte de Moisés é ali. Ninguém tem sabido até hoje, até onde foi a sua sepultura. Porém, quando nós olhamos para isso aqui, nós entendemos que só Deus põe um limite na nossa vida, no nosso ministério e naquilo que nós possuímos. Quando Moisés sobe, ele sobe dizendo: Senhor, até aqui o Senhor me ajudou, dando uma palavra, passei pelo deserto, mas eu vou entrar? Vai não, a tua vida é só até aqui. O ministério que Deus dá para Moisés, ele constitui começo, meio e fim. A nossa vida, elas são 3 estações. Aonde você vê essas 3 estações? Na vida de Moisés. Quando certa feita ele vai começar a escrever, ele vai começar a cantar o Salmo 90. Aí ele começa dizendo: Senhor, o homem vai só até os 70. Pela sua robustez, ele pode ir até os 80. Ele estava falando isso porque com a sua logística material, ele fala: Senhor, eu só posso ir até aqui. Deus chega para Moisés e dá um decreto divino sobre a vida dele, estabelecendo 3 etapas da vida dele. Primeiro, ele vai passar 40 anos no Egito, 40 anos no deserto e 40 anos liderando o povo. Primeiro, os 40 anos de Egito é 40 anos que ele vai marcar a vida de Moisés. Eu sei que eu estou pregando para pessoas aqui, eu não sei qual é o tempo e qual a estação que você está passando, mas passar por o Egito, o crente sabe o que é isso. Viver no Egito, crente também sabe o que é isso, porque Egito nos traz a marca, Egito nos traz a dor, Egito nos traz os traumas, Egito nos lembra do passado e nos remete tudo aquilo que nós passamos. E quando saímos do Egito, nós estamos sendo estabelecidos no deserto, e a melhor coisa é passar um deserto com Deus, porque deserto para o homem sempre foi lugar de fome, deserto para o homem sempre foi lugar de sede, mas passar um deserto com Deus, até aquilo que era para ser lugar da necessidade, ele vai fazer você passar por uma experiência, porque deserto para o homem é lugar de fome, mas com Deus ele faz maná cair do céu. Deserto para o homem é lugar de sede, mas com Deus, da rocha ele faz sair a água. É o Senhor dizendo para alguém aqui: independente do Egito que eu fiz você sair, ou fiz você passar, esse deserto não será deserto de perca, será deserto de provisões de Deus sobre a tua história. Levante as tuas mãos para os céus, porque hoje o Senhor está estabelecendo um novo tempo e uma palavra sobre a sua vida. Eu senti Deus através da minha bispa, e o Senhor confirmou no meu coração
oração. Quando Jó capítulo 1, versículos 6, 7 e 8, o diabo vai chegar até Deus e começar a questionar ele. Eu sei porque ele é fiel. O Senhor cercou a casa dele, o Senhor cercou os bens dele, o Senhor cercou a parentela dele. O diabo estava questionando a Deus, porque ele sabia, quando ele chegou até Deus, ele estava só com um questionamento na boca. Qual questionamento? Eu tentei tocar na casa dele, eu tentei tocar na família dele, eu tentei tocar nos bens dele, mas quando eu fui tocar, eu vi que estava cercado. Quando o diabo vai questionar a Deus, ele está questionando por algo que ele tentou. O Senhor está falando que Jó é fiel por isso tudo, porque o Senhor cercou a casa dele. Tem gente que está cantando aqui, pregando aqui, tem gente que está aqui nesse culto me ouvindo, e alguém está olhando e dizendo, eu sei porque ele é feliz demais. Porque alguém não está nem entendendo o grau da tua vida, porque eu só consigo entregar uma adoração tão profunda, quando eu entendo o processo tão profundo e terrível que eu estou passando. Só Deus sabe como o teu glória está aqui hoje. Só Deus sabe como está levantando a mão. Só Deus sabe como você sai da tua casa para vir até aqui. Porque alguém está vendo só o teu exterior, mas ninguém contempla o interior. Ninguém contempla as lutas, ninguém contempla as dores, ninguém contempla o pranto, ninguém contempla a tua semana, ninguém sabe o que tu passou essa semana. Teu pastor não sabe, alguém que está contigo pode não saber, mas o Senhor que está aqui essa noite, aquele que vai dar um norte, um caminho, aquele que vai direcionar você, para você passar por um lugar, aonde o diabo até preparou a cerca, preparou um ambiente, preparou a emboscada, mas esta manhã, o Senhor me trouxe aqui para ser profeta na vida de alguém. O cerco do teu adversário está sendo quebrado. Levante as mãos, porque isso aqui é muito sério. O cerco do teu adversário está sendo quebrado. O inimigo tentou cercar teus bens, tua casa, tua família, os teus negócios, mas o cerco do teu inimigo está sendo quebrado aqui esta manhã. O Senhor me trouxe para dizer para alguém, eu estou te levantando para viver um novo tempo, e enquanto você estar aqui, aguarde e espera, sobre a tua história haverá virada, haverá surpresa. Pensou que morreu, mas não morreu. Pensou que acabou, mas não acabou. O que Deus estabeleceu para a tua história nesse tempo permanecerá na tua mão. Olhe para alguém e diga para ele, o que é teu é teu. Não, diga aí, o que é teu é teu. Quando Moisés é estabelecido, ele passa Egito, passa deserto, e pregar para crente falar deserto é mais fácil, porque crente sabe o que é deserto. Mas deserto não foi feito para matar. Deserto é pedagogo, porque deserto ensina. Deserto tira de nós algumas coisas que poderia ter ficado, mas o deserto nos conduz. O deserto tira de perto de mim quem não é para estar perto. O deserto me tira de algumas mesas. O deserto faz algumas conexões que para mim parecia muito importante. E o deserto ele parando, porque o deserto ele dá para receber aquilo que o céu preparou para a nossa vida. E nunca você vai pegar na tua mão aquilo que Deus preparou, sendo que o indivíduo, aquele que ele liberou a palavra, não está capacitado para receber o que ele prometeu. Eu estou pregando para alguém aqui que está à beira de entrar na terra das promessas de Deus. Gabriel, porque tem crente que não entra, porque na dor do processo do deserto, ele olha para trás. Quando nós estamos paralisados pelo deserto, é como o Êxodo, capítulo de número 13, capítulo de número 14, principalmente o capítulo 14, os seus primeiros versos, vai dizer, e o Senhor, isso aqui é muito bonito, e o Senhor parou o povo entre Migdol e Azera. Esses três lugares, na etimologia de seu nome, significa beco sem saída. E o começo do verso começa assim, e o Senhor, não foi o diabo, não foi macumbaria, não foi inveja, porque o mal de quem está, como Jonas, passando por uma circunstância e não consegue tomar um posicionamento, ele está no meio de um vento
sem saber que o maior causador daquele vento não é ninguém, é ele mesmo. É difícil dar glória, mas vou continuar assim até o final. Quando nós estamos em um ambiente e não conseguimos frutificar, nós queremos achar desculpa. Foi aqui, foi isso, foi aquilo. E muitas vezes o maior causador do problema sou eu, porque eu estou posicionado em um lugar que Deus não mandou estar. Eu estou colocando perto quem Deus está mandando estar longe. Eu estou pisando em ambiente que Deus não quer que eu pise há muito tempo. O Senhor me trouxe aqui para dizer para alguém: todas as vezes que as minhas ovelhas saem do meu pasto, saem do meu direcionamento, é necessário. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esse Salmo 23 é muito lindo, porque na hora que ele está escrito, o original dele é: o Senhor é meu pastor, nada falta. O nada significa, no hebraico, nada é lo. E lo no hebraico significa não. Então o original do Salmo 23 é assim: o Senhor é meu pastor, não falta. Tem hora que falta tudo. Tem hora que falta abraço, tem hora que falta recurso, tem hora que falta mantimento, tem hora que falta amigo, tem hora que falta dinheiro, tem hora que falta tudo. Mas o pastor, ele sempre está presente. Mas agora a presença do pastor nem sempre me traz muitas coisas boas e agradáveis. Por quê? Porque na presença dele, ele quebra aquilo que eu mais quero. Porque o Salmo 23 tem 3 posicionamentos: pastor, ovelha e pasto. Todos aqueles que estão fora do pasto já não é ovelha. E todos aqueles que não se constituem ovelha dentro de um pasto e não tem pastor, é bode, está sem um posicionamento e sem um direcionamento. Mas os historiadores vão dizer que quando uma ovelha saía de dentro do pasto, o pastor... Vou passar isso aqui para o Emerson. Meu bispo vai amar isso. O pastor, todas as vezes que a ovelha saía do pasto, se desviava, afastava do caminho, o pastor ia atrás da ovelha, quebrava as patas dela, colocava sobre os ombros e trazia de volta. Alguém não entendeu, mas você está dizendo aqui para alguém: todas as vezes que tu fugir do pasto e do propósito que eu tenho estabelecido para a tua vida, é necessário eu quebrar os teus caminhos, quebrar os teus sonhos, quebrar os teus desejos. Porque tem gente, isso aqui é muito fácil, é como minha mãe diz: a pessoa só não entende se estiver fingindo demência. E tem alguém que está me ouvindo aqui, que às vezes Deus está falando, Deus está mostrando, Deus está faltando desenhar para alguém, e alguém está fingindo demência para o problema e para o projeto que está estabelecido. Mas todas as vezes que você parar e está fora daquilo que Deus estabeleceu, Deus vai quebrar os teus projetos. Porque tem gente que só volta para o plano de Deus quando está sendo quebrado e moído. Perceba, isso aqui é de nós mesmo, crente de mistério, ou até os mais pentecostais. Nós amamos monte, vigília, né? Os mistérios de Deus. Porém, quem está quebrado, irmão, se tu vê um crente de manhã na igreja, de tarde na igreja, de noite na igreja, e na vigília ele fica até de manhã, pode saber que a luta que ele está passando tu nem entende. Pode saber que a prova que ele está passando é terrível. Aí estou de manhã na igreja, tá, de tarde na igreja também, de noite estou também. Vai faltar nenhum culto, vou não. Ele está querendo alguma coisa. Ele está buscando alguma coisa. E isso nós temos que aprender, como a primeira glória de Abraão, o que Abraão vai nos ensinar. Porque Deus sempre trabalhou com promessa. Se Deus toma um vaso aqui, Ele vai até você e Deus vai falar aquilo que Ele vai fazer. Vou te dar isso, vou fazer isso, vou fazer tudo isso. Porém, Deus não revela o processo que vai ser para Ele te entregar aquilo que Ele prometeu. Aí Abraão, antes de a promessa dele ser gerada, seu filho, antes de Abraão a promessa ser gerada, quem lê o livro do Gênesis vai ver, aonde Abraão vai, ele levanta altar. Abraão vai a um lugar, ele levanta altar. Abraão vai em outro lugar, ele levanta outro altar. Isso antes de Isaac, seu filho, nascer, antes da promessa ser estabelecida. Mas está escrito que depois que a promessa vem à tona, depois que nasce, depois que seu filho nasce, Abraão parou de fazer altar. Ele agora só faz banquete e festa. Imagina Deus olhando para Abraão e falando: Abraão, antes da tua promessa chegar na tua mão, todo dia tinha altar. Antes de eu cumprir a promessa na tua vida,
Tu não faltava um culto de terça, tu não faltava um discipulado, e tu ia nos domingos tudinho. Quando eu chegava cedo. Abraão, tu não faltava nenhum congresso, tu não faltava nenhuma vigília. Tivesse aniversário da igreja, tu ia. Tivesse campanha, tu ia. Antes da promessa ser gerada. Aqui não deve ter não, irmão. Aqui eu acho que não tem, em nome de Jesus. Mas Abraão, depois que Isaac nasce, não tem mais altar. Ele faz banquete e festa. Aí Deus olha, só tem isso, Abraão? É, Deus, agora é só festa. Só vou curtir aquilo que o Senhor me deu. Aí Deus olha para Abraão e fala, então faz o seguinte, pega a tua promessa. Quem? Isaac, teu filho. Faz o que com ele? Pega ele e leva lá para o altar de sacrifício. Irmão, teve tempo que eu lia esse texto e ficava me perguntando, Deus, se eu queria matar Isaac? Deus falou, não, eu só queria pegar Abraão e fazer ele voltar de volta para o altar. Não espere Deus sacrificar aquilo que Ele te prometeu para trazer você de volta para Ele. Olhe para alguém e diga para ele, não espere Deus sacrificar a tua promessa. Irmão, tem gente que Deus dá emprego, aí o emprego tira ele da presença. Dá filho, o filho tira ele da presença. Dá marido, o marido tira ele da presença. Dá mulher, a mulher tira ele da presença. E me perdoa a minha simplicidade, mas tudo aquilo que vem na tua mão e te afasta daquele que te deu, não foi de Deus. Nem toda bênção é de Deus, nem toda ajuda é de Deus. Porque tem conquista na terra que é pelo meu esforço, pelo aquilo que eu possuo, pelo aquilo que eu corro atrás. Mas aquilo que é de Deus, além dele me dar, eu me aproximo mais para Ele. Eu consigo estar mais próximo dele, eu consigo me estar estabelecido naquilo que ele me entregou. Esta noite é Deus dizendo para alguém, o que eu tenho estabelecido para a tua história, vai alinhar a tua casa, o teu projeto, o teu emprego, a tua família, vai se alinhar ao projeto que eu tenho estabelecido para a tua vida. O deserto que o povo passou, foi estabelecido por Deus. Por quê? Porque quem passa pelo deserto está sendo poldado por Deus. O Senhor me trouxe aqui para dizer para alguém, eu estou te poldando, eu estou te estabelecendo para você viver no centro da minha vontade. Agora você não está vendo nada, mas daqui a pouco você vai olhar e dizer, a vontade dele é boa, a vontade dele é perfeita, a vontade dele é agradável. Doeu, chorei, mas a vontade de Deus sobre a minha vida permanece de pé, porque Ele é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Eu estou sentindo de profetizar sobre a vida de alguém. Prepare, esse ano é um novo tempo de Deus estabelecido. O Egito passou, o deserto passou, chegou um tempo de entrar na terra que mana leite e mel e viver todas as promessas estabelecidas de Deus para a tua história. Levante as mãos e diga glória. Reminasce. Eu sinto Deus aqui dentro desta casa. Tem alguém se perguntando, Deus, até quando? O Senhor me prometeu, mas eu não vi. O Senhor me prometeu, mas eu não estou apalpando aquilo que o Senhor me prometeu. Porque tem dimensões que Deus trabalha, que o homem não entende. E o momento que Deus ama trabalhar é quando a minha ótica visual da terra não consegue ver a solução para o problema. É a hora que Deus entra, é a hora que Ele age, é a hora que Ele chega. Quando o médico não tem mais a palavra, quando o advogado não tem mais a palavra, quando o marido, a esposa não sabe mais o que fazer, é hora que Jesus chega, hora que Ele ama para trabalhar, hora que Ele ama de chegar. E eu sinto autoridade na minha boca para profetizar. Tem alguém que entrou aqui nesse culto, entrou com um problema, entrou com uma causa, entrou com uma guerra em casa, mas profetiza Deus na minha boca, quando você chegar em casa, a paz entra pela porta, a guerra sai pela janela. Eu sou o Senhor que estou estabelecendo uma só palavra. A única coisa que tu precisa é de uma palavra. A palavra dele causa um divisor na minha história. A palavra de Deus nos faz passar por momentos que lá na frente você vai olhar e vai dizer, foi necessário. Foi necessário o deserto, foi necessário o pranto, foi necessário o choro e foi necessário as guerras.
Mas sempre que nós passamos por alguma dificuldade, quem convive com criança vai entender, mas só para comparar, criança, ela tem uma fase que tudo ela pergunta o porquê. Porque pai é pai, porque você é você, porque o céu é azul, porque isso, porque aquilo, e porquê, e ele continua nos porquê. E crente no deserto, na prova, é pior que criança. Deus, por que comigo? Por que minha casa? Por que meu marido? Por que meu filho? Por que isso? Por que meu emprego? Por quê? Por quê? Por quê? Lembra de Jó? Jó, a partir do capítulo 37, Jó começa a questionar os porquê. Deus, por que minha esposa? Por que meu gado? Por que minha parentela? Por que minha família? Deus, ele é tão terrível, é por isso que eu disse que ele é terrível. Deus, ele é tão terrível, que Jó está perguntando, mediante a dor dele, Deus vai descer na terra e responder Jó em forma de outras perguntas. Jó, aonde tu estava quando eu fiz os céus e a terra? Jó, aonde tu estava quando eu coloquei os firmamentos na terra? Aí Deus vai parar Jó. Jó, aonde você estava quando eu falei para o mar e para o oceano, até aqui e não mais? Aí ele não tem mais o que perguntar. A única coisa que sai da boca dele é Jó 42. Pensei eu que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem se frustrar. O meu plano se frustra, mas o de Deus não se frustra. Aquilo que eu coloquei na mão do homem, o homem tem uma palavra e volta a palavra. Mas quando Deus libera uma palavra, antes faz aquilo que lhe apraz e não volta para ele vazia. O Senhor esta manhã está olhando para alguém dizendo: lembra minhas promessas agora. Lembra aquilo que eu prometi. Lembra aquilo que eu falei. Porque eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Deus libera uma palavra, passa céu, passa terra, mas o que ele falou permanece. Olhe para alguém e diga: a promessa permanece de pé. Não isso, mas fale crendo, diga: a promessa permanece de pé. A forma que Deus trabalha tem hora que Deus fala umas coisas comigo que na hora você não entende, mas quando Ele fala eu entendo que em tudo Ele tem um propósito. Às vezes ninguém sabe como alguém entrou aqui essa noite, mas o Espírito que revela e não se engana está dentro desse ambiente. E do jeito que alguém entrou aqui hoje, ela não vai sair. Quando o Senhor fala comigo, eu falo: Deus, essa voz, quando Deus fala, eu sei o porquê Ele está estabelecendo um novo tempo para a nossa vida. E enquanto eu estou aqui no altar, que eu estou pregando, o Espírito de Deus disse a mim que ainda hoje, eu não falei amanhã, ainda hoje, Ele vai deixar um sinal de resposta sobre a vida de alguém aqui. Quando a bispa falou comigo ali: deixa Deus te usar. Na hora que ela começou a falar, falou: oh, deixa Deus te usar. Ela falou comigo ali. Tem horas que eu não posso nem falar na hora. Mas na hora que a senhora falou: deixa Deus te usar, era nítido Deus escrevendo para mim.